Você sabia que Deus se importa com as pessoas em sua vida porque elas são importantes para o seu destino? Ter a companhia errada pode impedir você de cumprir sua missão. Neste vídeo, você entenderá por que, como um escolhido, deve se afastar de certos amigos e familiares. Você aprenderá a importância da sua missão divina e seu papel em realizar o plano de Deus na Terra. Certifique-se de assistir até o final para não perder nenhuma parte importante. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Como escolhido, você se alinha com Deus e seu propósito para a sua vida. Sua vida não é mais sua. Você vive agora para o seu Criador. Quando você reconhece o chamado de Deus, a primeira coisa que experimenta é o isolamento de sua zona de conforto. Deus pode já ter começado a te guiar por esse caminho, mas você pode achar difícil se separar de amigos e familiares por não entender o motivo. Aqui estão algumas razões pelas quais os escolhidos devem se afastar de amigos e familiares. Primeiro, Deus quer remover você de qualquer influência negativa. Os escolhidos de Deus muitas vezes atraem reações negativas das pessoas ao redor por causa do ciúme. Esse ciúme pode transformar pessoas em instrumentos de Satanás. Por isso, Deus te separa desse ambiente no início de sua jornada. Deus começa a revelar seus planos para você através de sonhos que são frágeis e precisam ser protegidos. Compartilhá-los com as pessoas erradas pode fazer com que você desanime. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e ninguém pode compreender até onde ele pode ir por ódio. Quando Deus pede para você se afastar de certos amigos e familiares, Ele está te protegendo do perigo. O inimigo quer destruir tudo que Deus tem para você e quando encontra pessoas com inveja, elas se tornam ferramentas perfeitas em suas mãos. José, por exemplo, foi escolhido por Deus para preservar a vida das pessoas durante a fome. Ele compartilhou seus sonhos com sua família, mas seus irmãos o odiavam e planejaram matá-lo. Se Deus não tivesse protegido José, o plano dele para José nunca teria se realizado. Além disso, você deve ter cuidado com as pessoas com quem compartilha seus sonhos. Deus revela seus planos para te encorajar e dar um senso de direção. Sonhos são frágeis e podem nunca se realizar se não forem nutridos. Deus preserva seus sonhos, separando você de pessoas que poderiam se invejar de você. Outra razão para Deus te separar de amigos e familiares é te dar um novo começo. Às vezes, você precisa de uma mudança e um novo ambiente. Foi o que Deus fez com Abraão. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus disse a Abraão para deixar seu país, seu povo e a casa de seu pai para ir a uma terra que ele mostraria. Às vezes, onde você está pode limitar suas experiências e perspectivas. Deus pode causar uma separação para te levar a um novo começo, onde ele pode construir você para seu propósito. Quando Deus quer começar algo novo em sua vida, Ele remove influências negativas. Isso pode significar deixar pessoas e lugares familiares para trás. Deus não pode compartilhar certas informações com você até que você se separe das pessoas que poderiam banalizá-las ou te convencer a ignorá-las. A jornada da vida e do destino é individual. Você não a percorre com amigos e familiares, pois eles também têm suas próprias jornadas. Cada pessoa deve se concentrar em seu próprio caminho. Abraão, por exemplo, teve que se separar de Ló. Deus havia dito a Abraão para deixar seu país, mas ele levou muitos com ele, incluindo Ló, que não fazia parte da promessa. Ló não poderia continuar com Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículos 5 ao 9 e 14 ao 15 dizem: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los juntos, pois seus bens eram tantos que não podiam morar juntos. Surgiu uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Os cananeus e os perizeus também habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló:
Não haja discórdia entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, pois somos parentes próximos. Não está toda a terra diante de você? Separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Deus pode pedir que você se afaste de amigos e familiares para evitar conflitos desnecessários, que podem atrapalhar sua paz de espírito e dar acesso ao diabo. Deus quer que você siga em paz com todos, mas isso pode ser feito à distância. Um dos momentos decisivos na vida de Abraão foi quando ele se separou de Ló. Imediatamente após a separação, Deus fez outra aliança com Abraão. Quando Deus deseja fazer uma aliança, Ele escolhe uma pessoa específica. Quando Ele quer te renovar, Ele te chama para um novo começo, para iniciar novas ideias e seguir adiante. Abraão teve que deixar Ló para se apoderar das promessas de Deus. A separação trouxe uma fase de fortalecimento do relacionamento de Abraão com Deus. Obediência é essencial para continuar caminhando com Deus. Um novo começo não é possível se você não estiver disposto a seguir o caminho dele. Abraão ouviu a Deus e agiu rapidamente. Ele não hesitou em seguir as instruções de Deus para deixar sua família. Cada vez que Abraão obedeceu, ele deu um passo adiante com Deus. Você também deve aprender a estar espiritualmente alinhado com as estações da sua vida, percebendo quando a linha do tempo de certas pessoas chegou ao fim. Nem todos acompanharão você em sua caminhada com Deus. Você deixará muitos para trás e experimentará a dor da separação, mas deve estar disposto a seguir adiante. Abraão também soube se separar de Ló de maneira pacífica, sem brigas ou discussões, mostrando que é possível cortar laços de maneira harmoniosa. Deus pode te levar a um processo de transformação e refinamento, exigindo que você se separe de certas pessoas. A separação permite que você seja escolhido e preparado para o propósito de Deus. O primeiro passo para refinar a maioria dos materiais é a seleção. Deus faz o mesmo com seus escolhidos. Mateus capítulo 3, versículo 12 diz: Ele tem a pá em sua mão e limpará sua eira, recolhendo seu trigo no celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apaga. Deus refina você, dando-lhe uma nova identidade e preparando-o para cumprir seu propósito. Malaquias capítulo 3, versículo 2 ao 4 diz: Ele será como um fogo de refinador ou um sabão de lavadeira. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Então o Senhor terá homens que trarão ofertas com justiça, e as ofertas de Judá e Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos antigos anos. O refinamento acontece para que você possa servir ao propósito do seu Criador. O chamado do escolhido é um despertar para se consagrar a Deus. Deus não pode usar você eficientemente sem trabalhar em você através do processo, extraindo o melhor da sua vida. Deus muitas vezes nos separa de todos aqueles que nos fariam retornar ao nosso antigo estado. Ele também nos afasta antes de nos enviar para cumprir nossa missão. Em Lucas, capítulo 4, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ele se afastou de familiares e amigos por 40 dias e noites. Esse período de preparação foi essencial para Jesus cumprir seu propósito na terra. Durante esse tempo, ele enfrentou tentações, mas o Espírito Santo estava com ele, concedendo-lhe a força para superar as artimanhas do diabo e atuar com precisão em seu ministério. Jesus sempre manteve controle sobre seu ambiente e demonstrou grande discernimento, pois cedeu ao processo de refinamento do Espírito Santo. Durante esse tempo, ele enfrentou tentações, mas o Espírito Santo estava com ele, concedendo-lhe a força para superar as artimanhas do diabo e atuar com precisão em seu ministério. Jesus sempre manteve controle sobre seu ambiente e demonstrou grande discernimento, pois cedeu ao processo de refinamento do Espírito Santo.
O mesmo aconteceu com José, que foi levado para uma terra estranha após ser separado de sua família. Durante seus momentos de isolamento no Egito, José aprendeu a depender de Deus. Seu dom de interpretar sonhos se manifestou, e ele também aprendeu a servir aos outros, demonstrando sua reverência a Deus mesmo diante das tentações. Família e amigos representam conforto, mas o refinamento é um período de isolamento, afastando-nos das coisas que nos proporcionam relaxamento e proteção. Como escolhidos, devemos enfrentar condições desafiadoras para sermos transformados. O processo de purificação do ouro é extenuante, expondo o material bruto a altos níveis de calor, transformando-o em um dos itens mais valiosos. As demandas de Deus durante o processo de consagração podem não fazer sentido para os outros, pois não estão na mesma jornada. Se Deus perceber que essas pessoas nos distrairiam, Ele nos afastará delas. Em Mateus, capítulo 16. Jesus disse aos 12 discípulos que, se quisessem segui-lo, deveriam negar a si mesmos, tomar sua cruz e segui-lo. Para preservar nosso foco, Deus faz tudo para manter nossa mente na tarefa à frente. Ele nunca nos mostra uma pequena parte do plano, e quando começamos a entender a magnitude da tarefa, podemos ficar com medo, como aconteceu com Moisés. Por isso, precisamos de todo o incentivo possível. Sem um sistema de apoio adequado, podemos recuar com medo. Deus é particular sobre as pessoas ao nosso redor, porque amigos e familiares, devido à familiaridade, podem não aceitar nosso propósito divino. Eles podem subestimar os planos de Deus para nós, acreditando que não somos capazes. Nem Jesus foi apreciado em sua terra natal. Eles o viam apenas como o filho de José, e não acreditavam que ele fosse o Messias. Eles esperavam algo extraordinário e ignoravam que Deus usa coisas simples para confundir os sábios. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3 a 6, vemos que eles se referiam a ele como o carpinteiro, o filho de Maria, e ficaram ofendidos com ele. Jesus afirmou que um profeta não é honrado em sua própria cidade, entre seus parentes e em sua casa. Devido à incredulidade deles, ele não pôde realizar muitos milagres ali. Quando Deus percebe que as pessoas ao nosso redor menosprezam seu chamado em nossa vida, ele nos pede para nos separarmos delas. Então, ele nos envia para aqueles que estão dispostos e prontos para receber Deus através de nós. Ele nos leva a lugares onde podemos impactar muitos com os dons que possuímos. Foi isso que Jesus fez. Ele veio para os judeus, mas como não abriram seus corações para ele, compartilhou o evangelho com todos os que estavam dispostos a ouvir. Deus te colocará ao lado de pessoas que precisam desesperadamente da unção que ele colocou em você. Isso lhe proporcionará uma sensação de realização e servirá como prova de que você está no caminho certo. Seus familiares e amigos eventualmente perceberão que Deus realmente te enviou, assim como aconteceu com Jesus. No entanto, isso geralmente ocorre quando você já está vivendo a manifestação do seu chamado divino. Só então você entenderá completamente porque Deus precisou que você se afastasse deles. Se você permanecer perto daqueles que menosprezam a agenda de Deus em sua vida, o inimigo pode semear dúvidas em seu coração. Por isso Deus os afasta para não atrapalharem seu progresso. Querido, o chamado para servir ao propósito de Deus é uma grande tarefa. Você deve se dedicar inteiramente. Quando Deus te escolhe, você recebe automaticamente o chamado para viver uma vida santa. Você se torna diferente dos demais e sente uma responsabilidade pelos outros. É por isso que você deve abraçar o propósito de Deus para a sua vida. Aceitar seu chamado torna a jornada mais fácil. Permita que o Espírito Santo te convença sobre as instruções de Deus e aprenda a andar em retidão. Lembre-se de que Deus não pode realizar uma obra tangível através de um vaso impuro. Entregue seu espírito, alma e corpo para a obra de Deus.
Quando fizer isso, verá que não há limite para o que Deus pode alcançar através de você. Em momentos de isolamento, você pode se sentir sozinho e esquecido, mas lembre-se de que Deus está com você. Ele nunca te faz desistir de algo sem te dar mais em troca. Não se sinta mal por Deus estar te separando dessas pessoas. Em sua jornada de obediência, Deus trará pessoas para ajudá-lo a carregar os fardos do seu propósito divino. Ele levantará ajudantes no seu caminho, assim como fez com todos os escolhidos na Bíblia. Quando Deus enviou Moisés, ele preparou Arão para acompanhá-lo e Josué para apoiá-lo e aprender com ele. Os discípulos de Jesus foram leais a ele, deixando tudo para segui-lo e ajudando a facilitar sua missão na terra. Após a partida de Jesus, eles continuaram a cumprir a missão. Deus trouxe Jonatas para Davi, um amigo leal que estava disposto a ir contra o julgamento de seu pai em favor de Davi. Embora Davi tivesse se separado de sua família, Deus lhe deu um amigo leal. Em 1 Reis, capítulo 19, Eliseu se separou de sua família para seguir e servir a Elias. Deus o posicionou para receber orientação e uma porção dobrada do espírito de um dos maiores profetas que já viveram. O propósito divino e sua família são duas prioridades exigentes, e os escolhidos devem fazer uma escolha. É quando seu amor a Deus e ao seu reino é testado. Seu propósito divino frequentemente o separará de seu pai, mãe e irmãos. Em Mateus capítulo 10, Jesus disse que aqueles que amam pai ou mãe mais do que a ele não são dignos do chamado. Ele explicou que o chamado dos escolhidos exige uma vida de sacrifício. Você deve estar pronto para entregar sua vida a Deus, sabendo que nunca é realmente uma perda. Esta é a única maneira de servir ao seu propósito na terra. Afastar-se de amigos e familiares é uma cruz que você deve carregar por amor a Deus. Quando Deus instruiu Elias a ungir Eliseu, este entendeu rapidamente o que o chamado significava e não hesitou em se separar de sua família. Deus usou Eliseu para seu propósito, mostrando como ele é intencional em substituir pessoas em sua vida. Ele trará novas pessoas ao seu caminho. Tudo o que você precisa fazer é obedecer para encontrar o verdadeiro cumprimento do seu chamado. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela luz da tua palavra. Sou grato por ser precioso aos teus olhos. Sei que sempre me sustentaste com tua força. Tua presença e amor me cercam. Ao tomar essa difícil decisão de me afastar de amigos e familiares, escolho me aproximar mais de ti para que possas realizar teu propósito em mim. Consagro-me a ti como um vaso disposto e pronto. Peço tua misericórdia e oro para que me sustentes como um vaso limpo e livre de toda contaminação. Ajuda-me a viver no caminho que preparaste para mim. Ensina-me a me separar do estilo de vida que distorce minha conexão contigo. Prepara-me para minha missão. Alinha minha vida com o processo de preparação para que eu possa aprender tudo o que preciso saber. Acelera meu espírito para ver tudo o que preciso ver a cada passo do caminho. Enquanto viajo contigo, faz-me perceber a importância de ficar a sós contigo. Não cederei à pressão de ser como todos ao meu redor. Não temerei o isolamento ou ser diferente. Estou pronto para caminhar contigo e cumprir tua vontade na terra. Sei que me chamaste para ser diferente e destacado. Dá-me coragem para isso e capacita-me com ousadia para me separar de todos aqueles que tu direcionas. Ensina-me a servir de maneira aceitável para ti e ajuda-me a encontrar mentores que me guiem no caminho certo. Ensina-me a manter meu foco em ti o tempo todo. Tu és meu guia em cada passo que dou. Expresso confiança em tua soberania. Sei que nunca me abandonarás e andarás comigo através dos momentos de incerteza. Ajuda-me a ficar quieto o suficiente para ouvir tua voz e seguir-te sem questionar. Sei que os momentos de isolamento podem ser desafiadores. Por isso, busco tua ajuda. Ensina-me a ver esse tempo de separação
como um momento especial para conectar-me contigo. Ajuda-me a olhar para dentro e me preparar para teu propósito maior. Mantém meu foco no lado positivo e não cederei aos sentimentos de vazio e solidão. Sei que sempre estás comigo. Ajuda-me a praticar a gratidão por ser escolhido para realizar grandes feitos para ti na terra. Peço que me ajudes a discernir as pessoas ao meu redor e saber quando me afastar. Ensina-me a terminar certos relacionamentos em paz quando for a hora de mudar de uma estação para outra na minha vida. Guia-me e dá-me a graça de permanecer em teu preceito enquanto me refinam. Ajuda-me a servir ao propósito para o qual me criaste. Obrigado por me ouvir, em nome de Jesus, amém. Se este vídeo te impactou, por favor, clique no botão curtir e inscreva-se neste canal para mais mensagens transformadoras. Vejo você no próximo vídeo.